Ok, então estamos no ar, né, na gravação pelo menos, no estudo sobre a parábola dos vinhateiros homicidas, aqui pelo NEP da Federação Espírita Paraibana, quem estiver assistindo no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo, acompanhe também as outras publicações, e acabamos de, olha só quem apareceu, acabamos de receber a entrada de uma pessoa muito querida, que fazia tempo que não vinha para as nossas reuniões, que é Giana. Seja muito bem-vinda, Giana. Acabou de chegar aqui na videochamada. Oi, Giana. Oi, Gi, que maravilhosa. Quanto tempo? Bem-vinda! Bahia está em peso, o Luiz está falando. Eu não sei se ela já está em João Pessoa, né? Que estava de mudança para cá. Isso a gente pode conversar depois, mas a gente já fica super alegre com a presença dela, que é uma pessoa que nos acrescenta muito assim nos conteúdos, assim no afeto, enfim. É uma grande amiga nossa e a gente estava sentindo falta da presença dela. Hoje a gente vai ter então, a coordenação do estudo por parte de Israel, lá do Paraná, e de Júlia, que é a nova menina prodígio do NEP, da Federação Paraibana, aqui de uma pessoa, que irão nos conduzir, né, nessa parábola que é sensacional, assim, bem dramática, fortes emoções aí no que Jesus descreveu para o pessoal que estava o escutando perto de Jerusalém. Hoje, né, o primeiro dia, a gente vai ver os comentários bíblicos, vai ver também algumas palavras-chave que os dicionários nos ajudam a compreender, tem imagens, enfim, a parte mais conceitual. Semana que vem, a gente então vê os comentários espirituais. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra para Israel e para a Júlia, que vão conduzir a reunião, e eu vou passando aqui os slides à medida que vocês forem me indicando, ok? Então, câmbio é com vocês. Ok, então, olá, boa noite a todos. É com prazer que eu e a Júlia vamos conduzir esse grupo de estudos hoje. Então, vamos dar início aí. Gente. Desculpe, Júlia, pode falar aí. Não, só dando boa noite. Então, eu e Júlia, então pode passar os slides aí, vamos seguir ali para a introdução e a oração. Vamos fazer a prece inicial. Você quer fazer, Júlia, a prece inicial? Não. Então faz aí. Desculpa. Ninguém tá te vendo, Júlia. Eu posso fazer para a Júlia. Oh, seria ótimo, Paulo. Obrigada. Então vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao Mestre Jesus, abrir os nossos corações, as nossas mentes para sentir, perceber a inspiração do alto, dos amigos espirituais que nos acompanham nesses estudos, e agradecer com muita alegria a possibilidade de estarmos reunidos virtualmente para estudar mais uma passagem de Jesus, que ela possa servir para a análise interior de cada um, fazendo-nos pessoas melhores, pessoas menos egoístas, menos orgulhosas, mais solidárias, altruístas, a fim de que a gente possa acompanhar as transformações necessárias do nosso planeta, especialmente nesse momento, né, de pandemia, que há um chamado muito forte para a nossa reflexão, para entendermos o processo de transformação da humanidade. Por isso, Senhor Jesus, mais uma vez, queremos te agradecer por tudo que tu nos oferece. Pedimos para que tu possas inspirar a Júlia e Israel, nossos amigos, neste estudo, na direção deste estudo. E com a tua permissão, Senhor, vamos andar o mesmo iniciado em tua santa e divina paz. Que assim seja. Obrigada, Paulo. Então tá. Então a gente vai perceber que essa perícope que
do estudo de hoje, ela está nos sinóticos, né, que é os 3 evangelistas ali, que é Mateus, Marcos e Lucas, e também eu trouxe ali em sequência ali também um apócrifo lá de Tomé, que ela também vai estar lá. Eu comentei até o dia que eu postei no grupo de estudo lá, que é uma passagem que tem trechos, às vezes, sim, polêmicos para alguns comentadores bíblicos, que eles falam da sequência, não está exata, então eles se aprofundam assim, que não é interesse nosso do estudo de hoje, mas eu coloquei, falando como polêmica, em alguns trechos que eles acham que às vezes foram enxertados pelos próprios escribas, vamos dizer assim, que foram fazendo as cópias e trazendo, vamos dizer assim, alguma característica que era interesse da igreja em si. Mas vamos começar aí, que tem bastante slide, aí vamos começar a leitura. Praticamente, não tem muita diferença, que eu achei, assim, da tradução de Haroldo para a Bíblia de Jerusalém, a não ser um trecho ali elencado pela Júlia, que ela colocou um slide, mas lá no quadro que a gente vai fazer esses comentários, a gente vai comentar sobre isso aí e colocar as características mais que destacam de diferente de um evangelista para outro. E no mais, para não ficar muito ler os conteúdos demais, vamos ler, acho que só a tradução de Haroldo. Daí lá na tabela a gente comenta as diferenças que tem de Bíblia de Jerusalém e de Haroldo. Ok? A gente pode começar a ler na ordem alfabética, como sempre é feito, se possível. Alexandre, seria o primeiro, né? Pois não. Parábola dos vinhateiros homicidas. Mateus 21, 33 a 46. Ouvi outra parábola. Havia um homem, senhor de casa, que plantou uma vinha, circundou-a com uma cerca, cavou nela um lagar, construiu uma torre, arrendou a agricultores e ausentou-se do seu país. Quando se aproximou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. E os agricultores, tomando seus servos, açoitaram a um, mataram a outro e apedrejaram outro. Novamente, enviou outros servos, em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes do mesmo modo. E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: respeitarão meu filho. Mas os agricultores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E, tomando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Então, quando vier o senhor da vinha, que fará aqueles agricultores? Eles lhe dizem: fará perecer horrivelmente os malvados, e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos a seu tempo. Jesus lhes diz: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitam, essa se tornou cabeça de ângulo. Proveio do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produz os seus frutos. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado. Sobre quem ela cair, o esmagará. E tendo ouvido as suas parábolas, os sumos sacerdotes e os fariseus entenderam que falava a respeito deles. E, procurando prendê-lo, temiam as turmas que o consideravam profeta. Novo Testamento, Haroldo. Nesse trecho ali eu coloquei em destaque em azul em cima ali, que eu vi que ali em Haroldo está açoitaram e na de Jerusalém está espancaram. E na parte de baixo também azul um pouquinho mais clarinho ali, eu coloquei que esse trecho na verdade só tem em Mateus, e o trecho que está em preto ali logo na sequência ali, que é o versículo 44, ele está em Mateus e está em Lucas. Não tem esse trecho em Marcos. Acho que caiu o som de Israel aqui. Vocês estão vindo? Caiu aqui. Ouvi, não. Oi. Oi, né? Voltou. Ah, voltou. Eu falei assim, vocês chegaram a ouvir, eu falei que as diferenças que tem ali no versículo 43?
Não, você falou que tinha a diferença do azulzinho, né? Açoitar para espancar, que o 44 tinha em Mateus e em Lucas, mas aí a diferença do 43 a gente não viu, não. Na verdade, o 43 só tem em Mateus, né? E o 44, na verdade, ele tem em Mateus e tem ele em Lucas. E daí eu falei, vamos seguir a sequência que tem lá na tabelinha na frente, a gente vai fazer os comentários de algumas diferenças. De um texto da Bíblia de Haroldo, da tradução de Haroldo para a Bíblia de Jerusalém, eu achei muito pouca coisa, alguma coisa, vamos dizer assim, que a Júlia acrescentou daí, um quadrinho que está um pouquinho mais à frente, a gente vai ver. Daí segue a leitura aí. André Gaioso. Marcos. Vamos lá. E começou a falar-lhes em parábola. O homem plantou uma vinha, circundou-a com uma cerca, cavou nela um lagar, construiu uma torre, arrendou a agricultores e asentou-se do seu país. No tempo oportuno, enviou um servo aos agricultores para que recebesse junto aos agricultores parte dos frutos da vinha. Tomando, açoitaram-no e o enviaram de volta, de mão vazia. Novamente enviou-lhes outro servo, e a este bateram na cabeça e o insultaram. Enviou outro, e a este mataram. E muitos outros, a uns açoitando e a outros matando. Ainda restava um, o filho amado. Enviou-o para eles, por último, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas aqueles agricultores disseram entre si: esse é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Tomando-o, ou tornando-o, porque está pequeno aqui para mim, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que, portanto, fará o Senhor da vinha? Virá, fará perecer os agricultores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça de ângulo. Proveio do Senhor e é maravilhosa aos nossos... Eita, é uma pergunta, vou reler, desculpa. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça de ângulo. Proveio do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam a turba, pois entenderam que contou a parábola para eles. Deixando-o, partiram. Só uma questão aí, nessa pergunta, né, desse versículo 10, que André leu agora. Na verdade, essa pergunta, ela é assim: ainda não lestes esta escritura, né? Eu acho que a passagem que Jesus coloca não é a pergunta é com relação à leitura dessa escritura, não é isso? Exato, Paulo. Né? Exato. Jesus faz uma afirmação: a pedra que os rejeitaram, essa se tornou cabeça de ângulo. Proveio do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Ponto, né? Mas a pergunta é referente a ainda não lestes esta escritura. Eu acho que é assim, né? É assim isso mesmo. mesmo. É. Uhum. Tá certo. Algum comentário, Israel e Júlia, sobre Marcos, ou a gente pode passar para Lucas? Na verdade, ele tem um destaque que na Bíblia de Jerusalém não tem esse, que vem, aliás, entre colchetes ali, esse versículo 11. E eu esqueci de comentar no slide anterior lá de Mateus também, do 43, versículo 43, que ele está somente em Mateus, eu falei, né? E que esse versículo está ausente nos manuscritos ocidentais. Talvez porque seus escribas vinham nele a retomada de Lucas. Eu só não tinha falado dessa questão aí, que eles achavam que Mateus como se tivesse ali sido influenciado por Lucas. Mas pode seguir o outro aí, a não ser que Júlia tenha que comentar alguma coisa. Pode ir, gente. Só uma questão aí, no slide, eu acho que faltou só o 1 do 12, né, do Marcos, na Bíblia de Jerusalém, capítulo 12 também, né, versículos 1 a 12, no slide. Lá em cima, sim, Paulo. Sou eu agora, né? É. Então,
Lucas, capítulo 20, versículo 9 a 19. E começou a dizer ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a agricultores e ausentou-se do seu país durante bastante tempo. No tempo oportuno, enviou um servo aos agricultores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os agricultores, porém, açoitando-o, e o despacharam de mão vazia. Dando continuidade, enviou outro servo. Eles, porém, açoitando-o e insultando também a este despacharam de mão vazia. Dando continuidade, enviou um terceiro. Eles, porém, expulsaram também a este, depois de feri-lo. E disse o senhor da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, e talvez a este respeitarão. Ao vê-lo, porém, os agricultores arrazoaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança se torne nossa. E lançando-o para fora da vinha, o mataram. Portanto, o que lhes fará o senhor da vinha? Virá, fará perecer os agricultores e dará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: não aconteça. Ele, fitando-os, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça de ângulo. Todo aquele que cair sobre esta pedra ficará despedaçado. Sobre quem ela cair, o esmagará. Os escribas e os sumos sacerdotes buscavam lançar as mãos sobre ele, nesta hora, mas temeram o povo, pois sabiam que esta parábola fora dita para eles. Ponto. Então, acho que alguém quer fazer algum comentário? João? Senão a gente pode seguir ele para o próximo slide, que é o Evangelho Apócrifo de Tomé. Então, a gente vai ver a importância dessa passagem também, em relação que ela está ali nos 3 evangelistas, e também tem nesse apócrifos lá daquelas escrituras que foram encontradas lá nas cavernas, que eram o apócrifo de Tomé, que eu consegui achar naquele livro que está nos sites, lá no Dropbox, onde fala lá compreendendo todas as parábolas de Jesus. De lá tem essa referência, tem essa passagem desse apócrifo de Tomé, lá na página 396. Podemos ler ele lá na sequência? No caso, Giana pode ler? Giana. Se tiver com condições. Giana Romero. Não? Nada? Ismael, então? Será que ela não está conseguindo ativar o microfone? Agora. Pronto, agora foi. Estou apanhando aqui com o celular. Bahia! Axé, axé. Vamos ver se volta. Bahia não mais. Deixa eu botar aqui, eu estou apanhando, gente. Cadê a tela? Vamos, Vitória! É o Leão. Muito tempo longe do Hangout. Acho que pode passar, eu vou tentar, enfim. Pode passar. Mas aonde, não mulher? perder tempo. Eu estou apanhando aqui, eu não estou conseguindo ver a tela. Mas aonde, hein? Eu não estou na tela da leitura. Não, mulher, quer saber que tu estás aonde? Oi? Tu tá em Salvador ou tá aqui em João Em Pessoa? que cidade, gente? Em que Tá, cidade? bom, eu sou a mais nova cidadã pessoense. Faz uma semana que eu estou aqui. Aí eu vi vantagem. Pode soltar foguetão, meu povo. Quando acabar a quarentena, eu vou lhe visitar. Vai, Ismael, lê então. Ok. Tenho 2 anos. Tenho 2 anos. Coisa boa, gente. Então, Ok, vamos ler. eu vou tentar ler, tá? Eu leio. Você vai se refamiliarizando aí com... Ou você já conseguiu ver a tela?
Eu acho que conseguiu, Pode ler. né, Gi? Pode ler, Droga, Gi. a gente não aguenta mais Ismael. Melhor você, Gi. É verdade. Disse ele: um homem bom, Crestos, ou rico, Crestes, tinha uma vinha. Ele a entregou a lavradores contratados para que pudessem cultivá-la e ele pudesse receber deles o seu fruto. Ele enviou o seu servo a fim de receber dos lavradores o fruto da vinha. Eles o prenderam e o surraram. Pouco faltou para que não o matassem. O servo voltou e contou isso ao seu mestre. O mestre disse: talvez ele não os conhecesse, e enviou outro servo. E, novamente, os lavradores o maltrataram. Então, o proprietário enviou o seu próprio filho, dizendo: talvez eles respeitem o meu filho. Como aqueles lavradores sabiam que ele era o herdeiro da vinha, eles o prenderam e o mataram. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Disse Jesus: mostra-me a pedra que os construtores rejeitaram. Ela é a pedra de esquina. Ok. Então a gente vai ver que é muito parecida, vamos dizer assim, com os outros evangelhos também, né? E nesse livro lá, Compreendendo as Parábolas de Jesus, os comentaristas falam que essa parábola é um bom exemplo tanto da fidelidade essencial dos autores dos evangelhos, a tradição que eles receberam, quanto da liberdade com a qual eles adaptaram. Fica claro que a igreja primitiva não estava interessada em um relato literal. Os evangelistas se sentiram livres para moldar o material de acordo com o seu propósito. A história é essencialmente a mesma em todos os relatos, porém ela apresenta algumas diferenças significativas. Apesar de inúmeras tentativas feitas pelos eruditos do Novo Testamento, não se pode chegar de forma segura a uma reconstrução de uma versão primitiva dessa história, mas somos capazes de reconstruir o movimento que ocorreu das tradições. E o relato apresentado no Evangelho de Tomé é menos, obviamente, teológico e muito mais curto e mais simples do que os relatos sinóticos. E por essa razão, um certo número de estudiosos defende que ele seja anterior aos relatos sinóticos, ou seja, a versão original. Apesar da popularidade dessa posição entre algumas pessoas e alguns estudiosos, é quase certo que o Evangelho de Tomé seja dependente também dos evangelhos canônicos, tanto numa forma geral quanto nos casos específicos dessa parábola. Os evangelhos canônicos, o compilador desses adágios não se valeu de cópias escritas, mas sim que o Evangelho de Tomé é uma evidência de uma oralidade secundária, uma tradição tardia surgida a partir dos evangelhos canônicos, e influenciada pela tradição oral das histórias do Evangelho até que elas fossem escritas no período que varia dos meados do final dos séculos II depois de Cristo. Ok? Podemos seguir? Alguém quer fazer algum comentário? Júlia? É só uma pergunta, né? A pedra de esquina, ela corresponde à pedra angular, né? É a mesma coisa, né? Exatamente. É a mesma coisa. Massa. É a pedra do canto. É como aquela base era do Quadrinho. quadrinho, isso. O quadrinho ali é... E aí, acho que fica mais para vocês, a Israel e Júlia. Acho que é melhor vocês explicarem, né? Do que a gente está lendo tudo, assim. Até pelo tempo também, vocês destacam algumas coisas. Então, a comparação dessa parte do texto ali, a gente vai ver que em Mateus, Marcos e Lucas, e até para o Evangelho de Tomé, a diferença ali de quando eles mandam a primeira vez, a gente vai ver que em Mateus, ele manda seus servos, e um deles foi açoitado, um foi morto, o outro apedrejado. Em Marcos,
foi mandado um servo, ele foi açoitado e mandado de volta. E na Bíblia de Haroldo ele coloca entre colchetes lá, foi mandado de mãos vazias, né? E em Lucas também é enviado um somente, é a primeira vez, ele foi açoitado e mandado de volta de mãos vazias. E no Evangelho de Tomé também é um servo, né? O servo foi ferido. E depois a gente vai ver que em Mateus lá, na segunda vez que ele manda, já manda um grupo maior, né? E o servo foi tratado da mesma maneira que foi tratado a primeira vez. No caso de Marcos lá, já é mandado também um servo que foi ferido na cabeça e insultado. E em Lucas também segue na mesma narrativa, na mesma sequência, alinhados, vamos dizer assim, com os outros evangelistas, que é um servo, ele foi açoitado, insultado e mandado embora de mãos vazias. Também tanto Marcos como Lucas ali acaba sendo um, só difere de Mateus lá, que é um grupo maior. E no Evangelho de Tomé lá também, foi um servo que foi mandado. E já na outra sequência, que mandam outras pessoas, já em Mateus já não relata. Ele só vai lá no final já para o desfecho. E no caso de Marcos e Lucas ali, Lucas manda mais uma vez um servo e ele foi morto. Então a gente vai ver assim que teve uma sequência de maltratos, depois no final a morte, né? E em Lucas também, vamos dizer assim, ele manda um servo, ele foi ferido e expulso, não foi morto, né? E no Evangelho de Tomé não faz esse comentário, vamos dizer assim, de ter enviado novamente. E só no de Marcos ali tem mais uma recidiva, né? Que muitos outros foram enviados, né? E alguns foram açoitados e outros mortos novamente. E por fim ali, ele usa lá Esther em Mateus, que ele enviou seu próprio filho, que foi lançado para fora da vinha e morto. No caso de Marcos, ele coloca lá como usa um filho amado, né? O Ion Agapeton, ou o único, é enviado por último. Escaton, né? Foi morto e lançado fora da vinha. E em Lucas, a referência dele já é meu filho amado, né? É Tom, Oion, Monton, Agapeton, lançado fora da vinha e assassinado. E no Evangelho de Tomé, seu filho foi preso e assassinado. Então, a gente vai ver que a parábola dos lavradores maus pode ser dividida em duas partes. A primeira parte dela, a gente vai ver que é uma parte histórica, né? Ele vai falar da característica social, vamos dizer assim, daquela comunidade. E a segunda parte profética, né? Que logo a gente vai ver na frente nos comentários, quando entrar nos detalhes lá. E tem mais um slide, que é da sequência ali, que a Júlia acabou enviando por último, que ela teve uma dúvida e não deu nem tempo de eu ter visto e analisado. Que ela encontrou, que é uma inversão, acho que e aquela, acho que, dúvida de algum que faz a pergunta e eles mesmos fazem a resposta. Você quer comentar, Júlia, ou quer colocar essa parte? Oi, posso comentar, sim. É só esse trechinho em que Jesus faz uma pergunta, né, em relação ao que o senhor da vinha faria logo depois que tudo isso aconteceu, né? Eu pensei em colocar esse slide porque me deixou bem confusa, por ser muito diferente entre os evangelhos, e porque nenhum comentador bíblico havia comentado sobre isso, né? Então, eu trouxe, assim, não sei se vocês perceberam, mas eu vou mostrar, e se alguém tiver alguma ideia, a gente comenta. Também porque está um pouquinho avançada a hora, né? Mas é só essa questão. Nos 3 evangelhos, Jesus pergunta o que será feito do dono da vinha, né? No evangelho de Mateus, tem esse trechozinho que deixa claro que são os fariseus que respondem à pergunta de Jesus. Tem assim, responderam-lhe ou eles lhes dizem, no outro evangelho, né? Já no de Marcos, não deixa claro quem é que responde, né?
como ele deixa junto, assim, né? Fica assim ambíguo, né? Se foi Jesus que respondeu logo depois da pergunta, ou se foram realmente os fariseus que responderam. Mas em Lucas, Jesus faz a pergunta, logo depois, nesse versículo 16, tem a resposta, e aí tem esse comentário assim, ó. Ao ouvirem isso, disseram. Ao ouvirem a resposta, né? No outro evangelho também tem, ouvindo isso, disseram. E aí a resposta é, não aconteça, como se os fariseus estivessem ouvindo a resposta do que seria feito com o senhor da vinha e discordando. Aí eu fiquei bem em dúvida, porque fica bem diferente do de Mateus, né? No de Mateus, são os fariseus que dão essa resposta, e no de Lucas, eles são contrários a essa resposta. Aí eu, sinceramente, não sei qual pode ser Eu que li esse trecho, eu também fiquei bem confuso na hora que eu li, por isso que eu até dei uma pausa assim na hora, sabe? Pois é, aí eu não sei dizer, gente. Eu trouxe mais pra gente comentar. Mas a princípio parece que o próprio Jesus dá a resposta, né? Virá, fará perecer os agricultores e dará vinha a outros. E ao ouvirem isso, da própria fala de Jesus, Jesus fez uma pergunta retórica, né? Ele perguntou e ele mesmo respondeu. Eles pegaram e responderam, não, que não aconteça, né? Que o Senhor tenha misericórdia dos agricultores, né? E ele, Jesus fitando, disse, né? Que é isto, pois que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou pedra angular, sabe? Enfim. Pelo menos é a forma como eu entendi. Eu acho o seguinte, a pergunta de Júlia é, considerando que em Mateus, quem responde, quando tem assim, versículo 41, responderam-lhe, esse li, né, quer dizer assim, eles, né, eles quem? Considerando que foram os fariseus que responderam, aí quando você vai para Lucas, é como se em Mateus, em Mateus há uma omissão, assim, de não, né, assim, não quero que isso aconteça. E eles respondem assim, bom, vão matar, vão destruir, né, esses agricultores infames e o senhor da vinha vai atrás de outros. Aí assim, é um fariseu dizendo, não, a lógica é, bom, se o agricultor falhou e o senhor da vinha, quando vai prestar conta, quer que a vinha esteja bem tratada, enfim, e que os agricultores respeitem sua autoridade, se eles desrespeitaram, é lógico que o senhor da vinha contrate outras pessoas e dispense aquelas primeiras. Então, assim, se você imagina que foram os fariseus que disseram isso em Mateus, realmente fica contraditório com a resposta que tem em Lucas. Porque a resposta que tem em Lucas é, assim, eles protestando. Eles sabiam da lógica, mas meio que se viram dentro, eles entenderam a mensagem, né? Sabiam que era deles que Jesus estava falando, e disseram, não. Como assim? Não, a gente não quer ser tirado, entendeu? Então, a grande questão é, esse li em Mateus é os fariseus? A gente não tem como afirmar com 100% de certeza. Fica num campo assim, dos ouvintes. Jesus estava falando para um monte de gente. Então pode ser até que os discípulos tenham respondido isso, entendeu, Júlia? Não necessariamente a gente tem como garantir que esse li, no versículo 41 de Mateus, que deu a resposta, foram o grupo dos fariseus. É possível que os discípulos tenham falado isso ou outras pessoas. Não tem como a gente garantir exatamente. Entendi, João. Faz sentido, faz muito sentido mesmo. Obrigada. E ainda vou lançar uma segunda hipótese aqui, que é Lucas queria deixar claro que os fariseus se condoeram com a parábola e por isso protestaram que não acontecesse, entendeu? Não, de fato, ainda tem essa outra opção. Mas assim, na cabeça de Júlia, como ela entendeu que esse li, responderam-lhe, ela entendeu que quem deu a resposta foi os fariseus, aí ficava contraditório. Quando você pensa que o li pode ser qualquer pessoa da multidão, aí não fica mais contraditório, porque você não fecha a questão. Qualquer pessoa daquele grupo pode ter respondido isso. Quem foi? A gente não sabe. Foi entendeu? exatamente a gente não isso, sabe João. quem foi. A gente só sabe quando é Jesus e quando não é Jesus. É a única certeza que a gente tem, né? Exato. Ok? Mas podemos faz sentido seguir? mesmo, né? Ser alguém da multidão, né? Faz sentido, porque eles não iriam assim, eles que eram muito ardilosos nas questões, eles não iriam dizer, dispensa a gente. Eles entenderam a parábola.
Eles não iam dizer isso, eles não iam ser bobinhos assim. Oi, Alexandre. Só para complementar a informação, no versículo 45, ele fecha dizendo que os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era deles que Jesus falava. Então, dá para a gente imaginar que ou eles responderam ou com certeza estavam presentes, né? Sim, perfeito. Podiam Mas eles estar não eram escutando de bobinhos e não longe. iam. Não eram bobinhos e não iam assim responder, não. Ah, vai destruir o pessoal, assim. Eles não iam dar um tiro no pé. Os caras são muito malandros, pô. Eles não iam fazer isso de jeito nenhum, não. Mas vamos lá que são 30 slides ainda. Vamos seguindo. Agora é o momento de agora. Oi, queriam me interromper nesse momento, mas é hora do onde, quando, quem, o quê, de que, como, por que o momento da pesquisa do NEP. É isso aí, pessoal. Vai lá, Israel. Desculpe, Digão, quase que atropelei. Eu falo para você entrar e o João adiantou. Na verdade, só ia comentar no anterior lá, assim, das questões, até quando eles trazem o sinótipo de Tomé, dele ser muito mais simples na essência, ele fala assim, por isso que eu falo que ele é uma parábola também, que tem trechos dela, que tem essas questões, vamos dizer assim, dos comentadores que eles falam, e os evangelistas, né, eles não estavam da igreja primitiva, eles não estavam muito interessados em um relato literal, né, e se sentiam mais livre para moldar o material de acordo com os propósitos deles. Não? Por isso, às vezes, algumas questões, assim, a gente vai ver de um evangelista para outro, alguma questão um pouco diferente. Mas pode tocar o barco aí e passa para o próximo slide. Sou eu que leio agora? Ismael. Né? Vamos lá, atentai noutra parábola. O barulho da rua aqui tá grande. Vamos lá. O que? Atentai noutra parábola. É como se Jesus tivesse dito: ainda tenho outra palavra de repreensão, de advertência e de julgamento. Ainda não terminei. Esta parábola não fala simplesmente do fato da punição futura, mas demonstra claramente a natureza da culpa daqueles líderes religiosos e por qual motivo deveriam ser punidos. Haveriam de assassinar o filho. Novo Testamento interpretado Chamberlain. E ainda continua, né? Porque o próximo trecho ainda é outra parábola sobre o mesmo tema. Peraí, explica direitinho aí. Peraí. Porque ele não está contando ainda outra repreensão, outra advertência, e não para nessa parábola advertência. Vai ter ainda outra que se trata também de advertências no mesmo sentido. Que é a nossa? Que é a próxima. Que é a próxima, que é o nosso tempo. Só para ficar. E lembrando que a anterior também está alinhada, né? Só que dele fala muito mais também, assim, desse aspecto mais geral do povo judeu, né? Ali ele estava muito assim, direcionado aos doutores da lei, aos anciãos, isso. Algum comentário mais alguém dessa parte, ou podemos seguir e passar ao próximo slide? Então sou eu, né? Vamos lá. Vinha. Plantação de uvas para a produção de vinho e outros usos. A vinha, em hebraico, kerem, e em grego, ampeion, era geralmente plantada em uma encosta, muitas vezes em forma de terraços e cercada por um muro de proteção feito de pedras ou arbustos. Uma torre de pedra era construída, veja torre, onde o vigia cuidava das uvas maduras durante a estação da colheita. Nessa época, as uvas eram processadas em um lagar, localizado dentro dos limites da vinha. As vinhas eram cultivadas pelos seus proprietários ou por empregados contratados. Às vezes, um grande proprietário de terras alugava sua vinha sob um contrato de meação. Dicionário bíblico, Wycliffe.
terra dividida. Aham. Ali eu coloquei umas imagens, essa imagem que tem ali, daquela escavação de pedra ali, foi descoberta em torno de Jerusalém, ela datada de 1400 anos, esse achado arqueológico ali. Então, dá para a gente entender mais ou menos ali como é que era o Agar, né, esse Agar. E na próxima slides também tem uma imagem que eu coloquei ali, que tem alguns mosaicos, né, foram encontrados também, e pinturas egípcias, vamos dizer assim, a forma com que eles processavam ali a uva colhida, né, ali a pintura egípcia ali dá para ver bem, ali eles pisoteando a uva na parte de cima do agar, que na parte de baixo a gente vai ver ali, e para onde escorria na pedra e caía em outro tanque, que às vezes eles colocavam naquelas tinas, né, de jarros de barro. Parece que tem um nome específico, eu não me recordo o nome aqui. Cântaros, né? Se não me engano. E... Alguém quer comentar? Alguém? Eu lembro que eu já vi algum documentário, alguma reportagem na TV aqui do Brasil, mostrando o pessoal daí na região sul, Israel, que tem plantação de uva, eles justamente fazendo isso, eles pisando nas uvas. Acho que ainda hoje o pessoal faz isso nos interiores aqui do Brasil. Do mesmo jeito que o pessoal lá da época de Cristo, os romanos, enfim, os egípcios, os gregos. Exatamente, João. Eles fazem ainda assim. Aqueles que ainda fazem daquela forma mais artesanal, lembra muito a forma que fazem. Apesar que o processo hoje eles fazem ali, daí colocam aqueles produtos. Aliás, deixam a uva fermentar, às vezes naquelas tanques, naquelas tinas mesmo. No caso, ali, quando a gente vê assim, esse agar ali, onde que eles pisoteavam, já escorria também, assim, a gente vê que tem uma fenda, esse desenho abaixo à esquerda ali, sim. Escorria o vinho por ali, né? E dentro dessa divisão lá que a gente falou, que eu tinha comentado ali no começo, que essa parábola divide em duas partes, uma parte histórica e outra profética, aí a gente vai ver bem, vamos dizer assim, aquela característica histórica mesmo dos cuidados do dono da vinha, né, para com a vinha. E todas as vinhas eram rodeadas por muros de pedras, e dentro delas era construída uma torre, também de pedra, para que os proprietários pudessem vigiá-la na época em que os cachos floresciam, pois eram muito apetitosos, né, para alguns animais e para as pessoas que por ali passavam. Uma cobertura de ramagem também tinha, assim, a exemplo das casas, né, sobre a torre, que oferecia o abrigo à noite, né, e hoje as vinhas já não possuem mais esse lagar, né. O lagar consistia, então, de 2 tonéis sobrepostos, né, o tonel superior era amontoado os cachos que os lavradores esmagavam com os pés, e o suco saía por uma abertura na parte inferior e caía no segundo tonel, que ficava abaixo do nível do solo, e que era com frequência talhado na rocha. Então, esses detalhes, resumidos por Jesus, mostram quão grande era o cuidado do proprietário da vinha. O amado vinhedo era Israel, o povo tão favorecido por Deus, e o proprietário era o próprio Senhor. Nenhuma simbologia aparece com tanta frequência nos escritos do Antigo Testamento quanto da vinha para representar o governo de Deus sobre Israel. Por isso Jesus a emprega aqui como exemplo, né? E até hoje nas terras da Palestina são apropriados para o cultivo de vinhas, né? Quando um proprietário arrendava a sua vinha, arrendava e era paga com dinheiro ou com o próprio produto. Então, geralmente, essas vinhas eram feitas nas encostas, eram escavadas nas pedras e feito esse agar, aliás, né, nas encostas, onde que é muito propício para a plantação de uva. Show de bola. Vamos lá. Regulamentação mosaica, quem está na ordem? Luigi. Opa. Luigi. Vamos lá. O que vinha a regulamentação mosaica? Item 1. As frutas não poderiam ser consumidas durante os primeiros 3 anos de crescimento do parreiral. 2. A produção do 4º ano pertencia a... macarrônico aí.
e seu conjunto de servos, sacerdotes e levitas. Yavé. Yavé. Muito obrigado. Item 3. Apenas no 5º ano é que um homem podia colher sua produção para uso pessoal. Item 4. A produção de uvas era proibida no 1º e no 50º ano após a plantação original, de forma que o parreiral pudesse descansar e conservar sua produtividade. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, Champlin. Mas era um investimento a longo prazo mesmo. Exatamente. Além de ser uma atividade cara, vamos dizer assim, ela tinha todas essas questões, vamos dizer assim, de regulamentação, né? Não só a produção da vinha, né? Como a gente vai ver tudo aquilo que os agricultores plantavam, vamos dizer assim, que o entorno eles tinham que deixar para aqueles que passassem. Então, todas aquelas regulamentações, vamos dizer assim, da lei e da Torá mesmo, né? Pode seguir. Só uma... Fiquei em dúvida aqui, como é que é essa? A produção de uvas era proibida no 1º e no 50º ano após a plantação original. Que plantação original é essa? Quando você planta, é a primeira... Quando joga semente, né? Exatamente. Quando cresceu o pé, a primeiros cachos que dão, né, as primeiras não pega, não se colhia. Sim, mas como é que é esse 1º ano após essa plantação? Essa plantação já não é o 1º ano, não? Não, era o 1º ano e o 50º, quando fazia 50 anos, como se fosse um descanso do parreiral, né? Da vinha. Então, eles davam esse descanso dentro das tradições e os conceitos deles, que eu não vou saber comentar e falar esses preceitos, né? Mas a simbologia que tinha que com 50 anos, vamos dizer assim, tinha que deixar descansar, assim como o mundo foi criado em 7 dias e no 7º ele descansou, né? Sei que a plantação da vinha, no caso, o 1º ano, então era a primeira produção dela, seria, e a 50ª era feita esse repouso. Gente, Michele está escrevendo aqui, ó. Michele, fala aí, a família dela tem experiência, né? Ela está explicando aqui, ó, que nem sempre dá uva, né? Pode falar, Michele. Ou pedir para a Júlia falar, já que Júlia também está. Então, tá sem microfone. Bom, Michele disse que nem sempre na primeira parreira, né? No 1º ano da parreira nem sempre tem uva, né? Então é explicado assim, né? Cresceu já a arvorezinha de uva, a videira, então já vai ter uma uvinha lá pequenininha. Não, nem sempre tem isso. É o que Michele está dizendo. Mas, enfim, mais pesquisa a gente pode fazer para descobrir por que o 1º e também o número 50 anos depois, né? Porque os 50, enfim. Coisas dos hebreus. Vamos lá. Lembrando ali que fala, e o 4º ano também pertencia a Yavé, né? Então, como se fossem assim, aquelas primeiras que não saem bons frutos mesmo. Né? Ele estava explicando, vamos dizer assim, né? Que é a primeira safra, a primeira colheita, que é poucas produções. E como eles tinham muito essa questão de pureza, de estar puro, o animal para o sacrifício, ele tinha que ser aquele animal saudável. Então, uma parreira que ele que estaria incerta, daria poucos cachos aqui e ali, talvez não seria ideal para ser colheita. Talvez esse 1º ano seja esse motivo. E o 4º ano, vamos dizer assim, onde ela estava no potencial já de produzindo com uma qualidade, esse 4º ano era destinado a Yavé. Câmbio, segue aí. Vamos lá. Na sequência, Marilu, tá podendo? Se puder fazer a leitura ali na sequência, os 2 slides que ele complementa, que é mais aspecto simbólico que eu coloquei, assim, é mais para a gente entrar a par depois, a gente não perder tanto tempo em comentar esse, depois comentar outro. Fazer uma leitura dos 2 slides e a gente comenta. Marilu, tá podendo ler, Marilu? Seria você na sequência aqui. Vou passar, João. Eu tô aqui no celular e tô no escuro. Tá ruim de ler.
Ah, tá. Tranquilo. Então vamos. Maiara Maia, por favor. Oi, gente. Vamos lá. Aspectos simbólicos. O empreendimento da vinha, tão laborioso e caro, ilustra a busca e a missão espiritual de uma pessoa. As coisas de valor são realizadas por trabalho zeloso, de modo geral, com consideráveis gastos financeiros. O negócio do vinho de uva não podia ser manejado por um único indivíduo. Esse era um esforço de uma família, ou mesmo de uma comunidade. E o mesmo é verdade para a maioria dos trabalhos espirituais. 3. A nação de Israel foi comparada a uma vinha trazida do Egito. A vinha devia ser plantada em outro lugar para que pudesse permanecer fiel. 4. Uvas silvestres ou uma vinha vazia, um vinho estranho e degenerado, falam de um povo rebelde, perverso e espiritualmente improdutivo, especificamente Israel. 5. Uma vinha improdutiva era uma contradição em termos, sendo que uma vinha desse tipo havia perdido a razão de existir. Ela seria boa apenas para ser cortada e queimada. A Israel apóstata era uma vinha desse tipo. 6. Uma vinha saudável e que cresce simboliza a condição desejada de Israel ou de qualquer povo ou pessoa espiritual. 7. Uma vinha que não produz desaponta as expectativas divinas, o que é algo muito sério. Câmbio. Maiara, o que é apóstata? Então, pessoal, eu não sei não. Já leu o Apóstata é a pessoa que renuncia ou se desfaz da sua fé. Alguém que abandona a fé é um apóstata, entendeu? É uma pessoa que abandonou a própria fé. Muito é um prazer. infiel. Lê a próxima, Mai. Ai, gente, vamos lá. Isso tudo tá em Champlin, tá? 8. Uma vinha atacada, assaltada ou destruída simboliza o julgamento de Deus. Está em Isaías, Jeremias. Não. 9. Ser dono de sua própria propriedade e ter em seu jardim uma figueira e algumas parreiras é símbolo de felicidade e bem-estar doméstico. 10. A parábola de Jesus tem um sininho chocando aí. É o pessoal fazendo panelaço aqui no condomínio, peraí. Aqui tá fazendo barulho também. Pelo amor de Deus. Vamos lá, 10. Menino, estão protestando real. Vamos lá. 10. A parábola de Jesus sobre os trabalhadores das vinhas, em que todos receberam salários iguais, embora tivessem começado a trabalhar em épocas diferentes, simboliza a generosidade e a justiça divina que muitas vezes não são bem compreendidas pelo homem. Quase nunca, na verdade. 11. O mau trabalhador da vinha simboliza a falha de Israel, ou de qualquer nação ou pessoa em respeitar os privilégios. Já gostei. Abusando das vantagens divinamente concedidas. Tais homens tornam-se assassinos quando mataram os profetas e finalmente o Messias, o Filho. 12. A falha da vinha em produzir simboliza a calamidade causada divinamente. E, por fim, 13. Jesus é a verdadeira vinha em João 15:1. E seus discípulos são seus ramos espirituais. Para produzir, seus seguidores devem ter união vital com ele. A igreja substituiu Israel como a vinha sagrada, a entidade que tem união espiritual com o divino. O Pai é o trabalhador de vinha que planeja e executa seu propósito entre os homens. Câmbio. Champlin, sensacional, hein? Fala a verdade. E aí, Israel, Júlia? Então ali a gente vai ver assim que ele coloca, vamos dizer assim, dentro dessas características lá, né?
Também, assim como o exemplo que ele deu da figueira, lá, né? A figueira que não dá frutos, da simbologia também de Israel, sempre usando, vamos assim, de uma forma daquilo que não é puro e que não produz algo produtivo que não é divino, ou a vinha que é assaltada como se fosse um julgamento de Deus, né? Ele faz um resumão legal aí, né? Assim, de várias passagens que usa a simbologia da vinha. Eu acho que cada trechinho desse, cada item desse dava para ser comentado aí por muito tempo, né? Gostei muito da síntese que Champlin faz. Câmbio. E a gente vai ver que a sequência também dessas últimas perícopes, assim como Jesus, ele já chega já muito mais firme, vamos dizer assim, naquela questão de mostrar ele como Messias, da autoridade dele, simbolizando Israel, vamos dizer assim, como essa vinha que está deteriorada, né, os sumos sacerdotes, vamos dizer assim, como aqueles cuidadores, os trabalhadores da vinha que estão desvirtuados, assim, em levar adiante os preceitos divinos. Então ele vem de uma forma mais incisiva, tanto que a gente vai ver ele para frente, ele aqui, isso revolta, vamos dizer assim, aqueles sumos sacerdotes que estão ali, aqueles anciãos que estão ali, né? E ao ponto de desdobrar que logo em seguida Jesus vai ser preso e vai para o martírio, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Senão passa para frente. Sim, só uma questão de ordem, mas assim, já são quase 8h40 e a gente está na metade dos slides ainda, então vamos dar uma aceleradazinha, beleza? Aí, ó, vinhateiro. Quem é que tá na ordem? Vamos ver aqui, Enai. Michele não está podendo falar, né? Então, Nayara Cardoso, se puder. Se não, vai ser tesouraria. Sou eu? Você, Nay, pode ler. É Mainaia, eu fico confusa, né? É Bahia. Deixa, peraí, porque... ok. Vinhateiro. Eita. É esse nome aí. Ampelurgos. Muito obrigada. Trabalhador em vinhedo, formado de ampelos, videira e ergon, trabalho. Usado em Lucas 13:7. No dicionário bíblico, vine, não sei. Arrendou-as uns lavradores. O arranjo feito com os representantes nomeados poderia ter uma dessas três naturezas. 1. Arrendamento a troco de dinheiro. Os lavradores poderiam ter arrendado o local. 2. Parte da colheita seria do proprietário e parte dos lavradores, segundo acordo prévio. O 3. Uma quantidade definida da produção seria devolvida ao proprietário. Talvez o último arranjo que esteja em foco. Ordinariamente, os lavradores pagavam suas próprias despesas e devolviam ao proprietário de 1/4 a metade do total da produção. Champlin. Legal. Algum comentário, Israel? Ou Júlia? Não. Por mim, pode passar à frente aí, para a gente ir mais no conteúdo lá. Servo. Tesouraria. Vamos lá, tesouraria. Vamos lá. Servo. Uso no Novo Testamento. No Novo Testamento, tanto quanto no Antigo, a palavra servo pode referir-se ao povo de Deus em geral, aos profetas de Deus em particular, ou a um profeta e seu povo, juntamente. Teu servo pode continuar sendo uma autodesignação daqueles que se dirigem a Deus em oração. Moisés e Davi, bem como a comunidade de Israel, continuam sendo chamados servos de Deus. Então, Champlin, né? Beleza? Podemos passar, Israel? Pode passar, sim. A gente está revisando alguns conceitos, na verdade, né? Essa parábola está sendo boa para isso também. A gente está revisando muita coisa. No caso, volta para Alexandre. Ou eu, né? Eu não li ainda. Ok. Pode ler, João. Vamos lá. Reino de Deus. Conceito geral. O reino de Deus abarca todas as coisas sobre as quais Deus exerce poder, que é o mundo
e tudo que nele existe, e a vida dos homens. Portanto, o reino de Deus pode ter um significado puramente espiritual ou ético. O reino de Deus pode indicar salvação, vida eterna. No Evangelho de João, a expressão reino de Deus é praticamente equivalente a salvação ou vida eterna. Nesse trecho, a expressão reino de Deus aparece como a salvação transcendental, ou seja, a vida eterna, que um homem não pode possuir sem um novo nascimento. A gente já viu o reino de Deus, né? E a gente lembra sempre a conceituação que está no livro Boa Nova, de Humberto Campos, que o próprio Jesus teria dito que o reino de Deus era uma construção divina no coração do homem. Então é algo interior, sempre algo interior, não algo que vem com formas exteriores. E aí a gente vai entrar agora nos comentários bíblicos, né? Essa figura nada simpática aí de um doutor da lei. Imagino até que seja o sumo sacerdote olhando para Jesus. Alguém está escrevendo umas coisas que não está entendendo aqui, algum slide. Nai disse que não estava entendendo a parábola. Não faz muito sentido. A gente vai chegar lá, gente, ó. Me tranquilizaram depois, é porque realmente eu tô aqui meio boiando. Assim, é normal. É a sensação de todo mundo que ouve essa parábola pela primeira vez. Daqui a pouco as peças vão se encaixar, Nai. Ok, muito obrigada. Acalmou mais. Vamos lá. Comentários bíblicos. Alexandre? Vinha e os lavradores. Deus fez muito por Israel e esperava que a nação frutificasse para a glória dele. Todavia, ela rebelou-se contra ele e negou-se a dar frutos. O Senhor enviou muitos profetas e outros servos para lidar com seu povo. Mas este maltratou-os e até matou-os. Assim, o Senhor enviou seu filho. Eles o mataram. Eles até lançaram-no fora da vinha. No versículo 41, os próprios judeus proferem sua sentença. E Deus fez exatamente o que eles disseram. Destruiu Jerusalém e deu suas bênçãos aos gentios. Cristo cita Salmos 118, versículos 22 a 23, e chama a si mesmo de a pedra que os construtores rejeitaram. Pedro chamou os líderes de Israel de construtores. E Pedro, capítulo 2, 4, 8, aponta Cristo como pedra de tropeço para Israel. Não obstante, ele se a pedra angular para a igreja. O pecador que cai sobre a pedra, em humildade, se quebra e é salvo. Porém, o rebelde que resiste a Cristo será esmagado pela pedra no julgamento. Comentário bíblico, Wisber, Novo Testamento. E aí, Israel, Júlia? Nai, depois dessa síntese, mais ou menos, fez os links, conseguiu meio que entender a parábola. Seria bom, Israel, assim, até para a gente poder, a gente está no meio do estudo, né? Caminhando já para o fim, até para esclarecer mais os próximos comentários bíblicos, se você quiser fazer uma síntese, contar a historinha da parábola, né? Eu ia fazer isso para a Nayara, quando eu vi que ela não estava entendendo. Que tinha um homem que era dono de uma vinha e que contratou pessoas, e as pessoas foram trabalhar, e aí o homem mandou um servo, vai lá ver como é que está sendo o trabalho. Aí quando o pessoal foi lá ver, os caras que estavam sob o contrato começaram a matar o pessoal. Matavam, e o senhor da vinha, como assim estão matando? Vou enviar meu filho, não é possível que eles vão matar o meu filho. Enviou o filho e mataram também. Então a historinha é essa. Aí a gente começa a ver agora nos comentários que esses servos que foram enviados, como esse comentário aqui disse, eram os profetas que Deus enviou, o Moisés da vida, né, um Isaías, um Jeremias, enfim, o pessoal que era enviado em missão e que o povo de Israel, em geral, não dava ouvidos, apedrejava, batia, espancava, matava. É isso. Jesus estava contando, estava fazendo uma retrospectiva e contando a própria história. Exato. É a história do povo de Israel todinho aí. Ele está ali colocando exatamente o momento dele ali, que iria sofrer exatamente ia ser assassinado também, né? Ele faz um retrospecto de toda a história do povo
de Israel, tudo que tinha acontecido, e ainda dá um spoiler do que eles iam fazer com o filho, né? Ainda conta um pouquinho do futuro também. É super interessante isso. Mas vamos lá. Israel, me permita aqui, João, também, fazer um comentário sobre o versículo anterior, perdão, isso aí. Quando ele diz aqui que Cristo cita Salmos 118, 22 a 23, esse salmo, que é o Halel, é um canto de louvor, que foi esse salmo aí, esse louvor, que cantaram para Jesus quando ele estava entrando em Jerusalém. Então, Jesus ainda cita o louvor que foi cantado para ele lá na entrada, pouco antes, né? Não sei, pouco antes, não consigo dimensionar o tempo aqui, mas Jesus está fazendo referência ao canto que entoaram para ele quando ele estava entrando em Jerusalém. É isso. Perfeito. Pode seguir aí, passar o próximo slide. Eu abri aqui o Salmo, né? 118 citado, justamente no versículo 22 tem: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem de Yahvé e é maravilha aos nossos olhos. Aí o 22 e o 23. Ok, vamos seguir o... E só para especificar ali mais, a liturgia para a festa das tendas, esse salmo aí. E a referência que ele faz aqui também de Isaías contra os maus conselheiros, e fala também: certamente assim diz o Senhor Yahvé, eis que porém em Sião uma pedra de granito, pedra angular e preciosa, uma pedra de alicerce bem firmada. Aquele que nela puser a sua confiança não será abalado. Então, essas duas referências que Jesus acaba usando, puxando, vamos dizer assim, da Torá, do Velho Testamento, para a exemplificação. Beleza. André, versículo 33. Vamos lá, deixa eu sair um pouquinho daqui, peraí, rapidinho. Ouvi outra parábola. Havia um homem, senhor de casa, que plantou uma vinha, circundou-a com uma cerca, cavou nela um lagar, construiu uma torre, arrendou-a a agricultores e ausentou-se do seu país. Comentário agora. Primeiro é de Moody. Uma vinha, símbolo da teocracia de Israel, familiar a todos os judeus. O versículo 43 compara a vinha ao reino de Deus, apontando claramente para o reino que foi concedido a Israel através de reis divinamente escolhidos. Na parábola, o pai de família foi descrito tomando todas as providências para o bem-estar da vinha. Espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Para verificar o vergonhoso tratamento que Israel concedeu aos emissários de Deus, veja parará. E agora o comentário de Bacon. Jesus falou sobre um pai de família que plantou uma vinha, algo extremamente comum na Palestina. Ele circundou-a, provavelmente com um muro de pedra, e construiu nela um lagar. Nesse lagar seria uma depressão contornada com pedras ou argamassa, onde o suco das uvas seria pisado. Esses lagares ainda podem ser encontrados hoje na Terra Santa. Para montar guarda na vinha, para ninguém roubar as uvas maduras, ele construiu uma torre, uma plataforma suspensa, feita de madeira, que, conforme a especificação dos rabinos, deveria ter 4,5 metros de altura e uma base de 1,80 m por 1,80 m. Depois ele alugou a vinha para uns lavradores e viajou para o exterior. Tranquilo, né? É bem descritivo, né? Aí é bem descritivo. Está clareando mais as ideias. Foi massa, achei massa. Esse cercado, a gente pode considerar esse cercado exatamente como o povo escolhido, né? Como o povo de Israel, que a princípio era aquele povo, né? Estava circunscrito ali, né? Sim, delimita, né? Ele delimita, exato. Eu gostaria só de fazer um rápido comentário, que isso aí retrata de como uma vinha, ela é um investimento grande. E dificilmente nós, enquanto pessoas isoladas, vamos ter condições, né, nos colocando na posição de trabalhadores, ter condições de ter um investimento inicial para poder lançar mão de uma vinha, né, para poder produzir. Então é interessante, porque isso diretamente também diz respeito às dádivas divinas de Deus para conosco.
nós ainda somos insuficientes nesse momento, né, para produzir nossos próprios frutos espirituais, para fazer esse investimento numa lavoura, mas Deus, ainda assim misericordioso, concede a nós a oportunidade disso, né? Que bom será se a gente receber esse serviço e nós também produzirmos os frutos, que é no caso o que não foi feito, né? No caso da parábola. Enfim, só um rápido comentário sobre essa questão de como é de fato um investimento, como é algo que não pertence a gente, né? Essa dádiva da vinha, a oportunidade de trabalhar na vinha. Tanto é, Diego, que eu estava até falando aqui com Larissa sobre essa palavra arrendar, né? Que a gente vê bem pelo comentário do Bicon, que está no sentido de alugar, né? Ou seja, ele concede temporariamente a posse e o uso, né? Não passa a propriedade para os agricultores. Mas Então, aí ele tem uma porcentagem, né, no que for produzido, não é isso? Sim, perfeito. Ele passa para os agricultores, aí, assim, não sei se eu acho que a parábola não fala especificamente, mas a lógica é essa, que uma parte fica com os agricultores, o arrendamento é muito comum até hoje. É verdade, é verdade. E o que fica, assim, só para linkar com o que o Diego falou, é como nós estamos nesse mundo aqui, mas não temos propriedade sobre nada, nem mesmo sobre o nosso próprio corpo, né? Nós somos emprestados dessa lavoura aqui. Justamente, era o ponto que eu queria chegar. Lembra aquela questão também, assim, da parábola do mordomo infiel, né? Só que na casa lá do mordomo infiel, que ele cita como exemplo positivo, ele fala que ele se arrepende, ele vê o erro que cometeu. E mesmo não sendo aquele mordomo merecedor, ele vai e faz diferente, auxiliando, fazendo o bem, mesmo, vamos dizer assim, não sendo merecedor desse arrendamento divino, né? E no caso, quando ele dá o exemplo da vinha ali, a gente quer esses arrendatários que a gente arrendou, mas a gente fez mau uso dessa vinha, né? Nos interesses próprios nossos, né? E, tanto que aqueles que vieram, os trabalhadores que vieram para a vinha, eles acabaram maltratando, né? Que seriam os profetas que vinham trazer seus ensinamentos e tal. Câmbio... Legal. Gente, vamos lá. Assim, ainda tem muita coisa e a gente está com o tempo muito curto. Então vamos ser mais objetivo. Até assim, Israel e Júlia, vocês fiquem à vontade para selecionar alguns slides, porque tudo bem, a gente está em casa, aquela história, né? Todo mundo está em casa e tal, mas a gente tem horário. O ideal é que não passe 9h15, né? Que geralmente o tempo que a gente fica da tolerância até umas 9h15. Então já são 5 para as 9 e a gente tem um bocadinho de slide ainda para ver. 8 slides pela Então vamos lá, pode passar. Vamos ler isso aí, que é curto. Certo. Diego. Quando se aproximou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. É o comentário do Hendrickson, William Hendrickson. Esse é novo. Deve-se distinguir estes servos, ou arrendatários, ou meeiros. Esses são os cultivadores da vinha com quem o proprietário faz o contrato, que equivalia a isto: eu deixarei que administrem esta vinha e colham seu fruto para seu benefício, com a condição de que, no tempo da vindima, vocês me deem esta ou aquela porção específica da colheita. Os servos, por outro lado, foram comissionados pelo proprietário para coletar e levar para a casa de seu senhor a porção do fruto que lhe pertencia. Havendo sido delegados por ele, segue-se que foram investidos com sua autoridade. Fizeram sua exigência ou solicitação em nome dele. Então, justamente, tem a ver com o comentário anterior que a gente fez, né? Tá tudo linkado com a dádiva divina. Podemos passar. O pessoal que tinha sido contratado acabou quebrando o contrato, né? Não vou dar nada a você, vou matar você. Eles queriam a vinha toda para eles, assim. Queriam a vinha toda para eles. Eles não queriam cumprir o contrato. Uma ingratidão enorme. E como se eles fossem dono da vinha, né? Sendo que não são. Isso traz muitas reflexões pra gente, né? Gente, isso é tão a gente que, meu Deus do céu, tô sentindo um impacto aqui. Vamos lá. Eita, Mayara. Vamos lá, 35. Tô repensando minha vida. Bora, Gi. Oi. É nóis.
E os 1.5. agricultores, tomando seus servos, açoitaram a um, mataram a outro e apedrejaram o outro. Novamente enviou outros servos, em maior número que os primeiros, e fizeram-lhe do mesmo modo. Os arredatários revelaram ser perversos, patices, desonestos e cruéis. Quando os servos pediram... Ai, desculpa, quem troquei. Gi? Oi, é porque eu estou no celular e está entrando o negócio aqui. Me perdi, não sei mais onde eu estou. Então vamos... Quando os servos pediram a porção da vindima a que o dono da vinha tinha direito legal, foram rejeitados. Não apenas isso, mas um servo foi espancado, outro foi morto num instante, e ainda outro foi lentamente apedrejado até a morte. Alguém poderia ter esperado que o dono da vinha tivesse respondido de forma mais enérgica ao cruel tratamento que seus servos receberam. Tratamento que, ao mesmo tempo, era um insulto à sua pessoa, mas não agiu assim. Optou por dar aos meeiros outras chances de cumprirem o seu dever. E assim, ele novamente enviou servos em maior número do que da primeira vez. Não obstante, estes foram tratados de modo semelhante. O outro comentário é: toda essa história ilustra bem a atitude das multidões religiosas só externamente, pois esses é que, apesar de terem nas mãos a lei e os profetas, foram um povo ímpio, perverso, ganancioso e, acima de tudo, espiritualmente ignorante. Eram ignorantes porque criam que tais ações poderiam passar sem o devido castigo. O proprietário se afastará para um país distante, por isso, qualquer abuso poderia ser cometido. Na concepção de muitos, Deus está distante. De fato, a concepção de Deus, intitulada deísmo por filósofos e teólogos, significa que Deus criou tudo por ser a causa primária, mas que daí por diante não tem ligação alguma com a sua criação e que aquilo que aqui acontece não o atinge. Tem gente que acha que Deus criou o mundo, foi tirar férias e a gente pode fazer o que quiser. É isso aí, galera. Eu vejo assim, na verdade, Deus, ele não violenta o nosso livre-arbítrio, né? Aí ele vai entender uns princípios da doutrina, começa a fazer sentido. Deus ele não está distante nesse sentido aí de ele estar junto com a criação, mas também respeita de acordo com a nossa consciência e as nossas escolhas, né? E dá oportunidades, né? Foi muito compassivo. Haroldo vai falar muito dessa questão de que Deus ele não está indiferente à criação, né? Ele está sempre acompanhando, né? Ele coordena tudo, ele vê tudo. Mas a questão do livre-arbítrio é um princípio para que a gente possa ter, evidentemente, o mérito, né, das conquistas, as responsabilidades, né? Então, isso é mantido, mas ele está sempre ali, digamos assim, interessado no nosso proceder e sempre colocando para a gente situações em que a gente possa exatamente passar dessa fase aí de maltratar os seus servos, né? De poder realmente contribuir com a vinha, dando os frutos que a gente foi criado para isso, para dar esses frutos. Vamos lá, galera. Vamos andando. Pode falar, Israel. Você fala alguma coisa?
Desculpa, eu só queria ressaltar ali sim que até Estevão, em Atos dos Apóstolos, lá ele fala: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Atos 7:52. Então, nessas linhas dessa parábola trágica trágica das nossas posturas, né, exemplificada lá pelos autores das leis, aqueles que já têm o conhecimento. Então, a responsabilidade que a gente tem também do conhecimento do Evangelho do Cristo, né, por conta das nossas posturas, em tudo que a gente faz, no nosso dia a dia, no exemplo que a gente passa, para não ser também comparado, vamos dizer assim, a essa parábola, né, se já não fomos e continuamos sendo ainda até os dias de hoje. Vamos passar para o próximo. Ismael? Sim, sou eu, né? E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os agricultores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E tomando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Respeitarão. O verbo significa literalmente voltar-se para, ou seja, dar ouvidos e respeitar. Esse versículo, de modo geral, dá uma resposta bem direta à indagação que há no versículo 23. Com que autoridade fazes estas coisas? E que é do estudo passado, né? Olha o link aí, olha o link aí. E quem te deu essa autoridade? Os servos de Deus não haviam sido respeitados. Mas, nesse caso, podemos supor que as autoridades religiosas não reconheceram a autoridade deles e nem aceitaram suas credenciais, ou que, de algum outro modo, tenham agido de maneira imprudente, embora excusável. Mas, no caso do filho, a quem deveriam ter reconhecido como filho de Deus e herdeiro de tudo, não tinham desculpa a apresentar por sua ignorância, etc. Chama-me. Então, com esse último ato aí, a história dá lugar à profecia, né? Porque Jesus tinha diante de si as cenas da paixão, vistas como fato já consumado. Ele estava convicto de que os seus inimigos também chegariam a extremos. Só não fizeram naquele momento ali, que eles ficaram com medo da turba ali se rebelar, né? Gabriel, pode passar aí? Vamos lá. Larissa, né? Larissa, sim. Então, quando vier o senhor da vinha, que fará aqueles agricultores? E eles lhe dizem: fará perecer horrivelmente os malvados, e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos a seu tempo. Jesus lhes diz: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitam, essa se tornou cabeça de ângulo. Proveio do Senhor, que é maravilhosa aos nossos olhos. Nos versículos 40 e 41, Jesus deixou que os seus inimigos julgassem os pecados que eles mesmos cometeram e que pronunciassem a consequente sentença. Então, ele revelou a verdade contida na parábola, ao citar o Salmo 118, 22 a 23. A pedra que os edificadores rejeitaram, esse verbo significa rejeitar, depois de examinar, declarar inútil. Havia se tornado a cabeça do ângulo. Essa pedra se refere a uma pedra fundamental, ou à base de um arco. Jesus não deixou margem para dúvida em relação ao que ele queria dizer com essa parábola. Ele disse que o reino de Deus seria retirado dos líderes judeus e entregue a uma outra nação. 43, somente em Mateus. Nico. Clareou mais, Nai? O próximo slide fala do versículo 43 ali, e ele no finalzinho faz um comentário. Então a gente pode passar o outro, pula isso já para adiantar.
Carson, né? E segue daí a leitura exata. Luigi. Vamos lá. Por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produza seus frutos. Esse versículo, exclusivo de Mateus, explica mais a parábola. Até esse momento, os líderes religiosos judeus eram o principal meio pelo qual Deus exercia seu reinado sobre seu povo. Mas os líderes falharam de modo tão terrível na conduta com a vinha de Deus e rejeitaram o Filho de Deus, que o Senhor transferiu a responsabilidade para outra pessoa, que produziria o fruto do reino. Portanto, falando estritamente, o versículo 43 não fala de transferir o locus do povo de Deus dos judeus para os gentios, embora possa indicar isso à medida que o locus agora estende-se muito além da autoridade dos dirigentes judeus. Ao contrário, fala do fim do papel desempenhado pelos líderes religiosos, judeus, como mediadores da autoridade de Deus. O comentário de Mateus, Carson. E abrir geral, né? É interessante aí, porque segundo o Carson, né, faz sentido isso, não é assim que todo o povo judeu estivesse errando, né? A gente sabe que tinha muita gente correta lá. Assim, os líderes, né, como ele fala no finalzinho, os líderes religiosos, a partir daquele momento, não eram mais os únicos mediadores, porque aquela ideia do sumo sacerdote era o quê? Só existia uma pessoa que era mediadora entre os homens, a humanidade e Deus, era a figura do sumo sacerdote. Quando Jesus vem, ele diz assim, ó, acabou isso, não só tem mais aquela figura, vocês agora estão livres, não precisa de um mediador. Eu vim, mostrei o ensinamento, e qualquer um de vocês pode se conectar a Deus diretamente, não é preciso ter a figura mais de um sumo sacerdote. Isso é muito importante porque resguarda os bons judeus que haviam naquela época, que muitos se tornaram cristãos, a gente sabe disso, e resguarda também para a gente hoje, né? O nosso direito divino de ter a comunhão com o Criador sem precisar de uma pessoa como intermediário. Como exemplo que algumas correntes religiosas ainda tendem a manter a figura de um papa, a figura de um grande líder, né? A figura de um sacerdote supremo e sem o qual a gente não pode chegar à divindade. Então, essa história de ter um mediador, com Jesus ela termina. Ele falou, vocês, no coração de vocês, adoram a Deus e pronto, não precisam de mais nada. Câmbio? Lembrando aqui também de Hilel, né? Sábio da época também, sim, que eles tinham já um pensamento mais alinhado, né? Exato, tinha muita gente boa naquela época. Vamos lá, 44. Boas notícias, estamos quase acabando. Faltam 3 slides. Vamos passar a ler esse rapidinho, que esse aqui que é a parte controversa ali de alguns textos, assim que fala dele, mas vamos lá. Maiara? É para pular esse ou para ler, Israel? Pode ler que ele é curtinho. Mai? Oi, tô aqui. Vamos lá. Quem cair sobre essa pedra ficará despedaçado, sobre quem ela caiu esmagará. O apoio textual para a inclusão dessa passagem não é muito forte. Além disso, como qualquer um poderá ver por si mesmo, se Mateus a houver escrito, com toda a probabilidade a teria acrescentado depois do versículo 42. A passagem é provavelmente uma interpolação de Lucas 20:18 e plenamente inspirada, mas provavelmente não foi escrita pelo ex-publicano. O significado do versículo pode ser brevemente sumariado assim: quem quer que se oponha a Cristo se destina a ser, entre aspas, pulverizado. Se Cristo a atinge com seu juízo, a pessoa assim atingida será esmiuçada. William Hendrickson. Sabe? Vamos lá. 45. Nayara Cardoso. Oi. E tendo ouvido as suas parábolas, o sumo sacerdote e os fariseus entenderam que falavam a respeito deles. A referência é aos homens também mencionados anteriormente. Se alguns deles, no princípio, não haviam entendido que na parábola dos 2 filhos já se fizeram referência a eles, na pessoa do segundo filho, seguramente não podiam deixar de entender que a parábola dos meeiros perversos fora dirigida a eles.
sabiam muito bem que eles e seus seguidores estavam rejeitando Jesus. Além disso, no versículo 43, Jesus havia usado a segunda pessoa plural. Eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. É provável que no momento em que isso lhes ficou claro, tenha também entendido que na parábola precedente Jesus estivesse falando especificamente a eles. Caiu minha ficha também, tá? Que nem para ele. Ok. Comentários, Israel, Júlia. Júlia, você tá muito caladinha, viu, Júlia? Pode falar. Foi o que pensei agora, ia mandar ela ler o último slide e ela fazer o fechamento. Eita, Ok, então pronto. tá bom, é porque eu não tô comentando muito por causa do tempo mesmo, mas tá bom. Eu leio então? Pode ler. Certo. 46. E procurando prendê-lo, temiam as turbas que o consideravam profeta. Esses homens, pelo menos, compreenderam, em termos gerais, que Jesus falara a respeito deles, ainda que dificilmente pudessem ter entendido a grande profecia predita pelo Senhor. Saindo dali, tomaram conselho contra ele. E Lucas acrescenta que isso aconteceu na mesma hora. Estavam furiosos e não podiam esperar um momento sequer. Suas providências devem ter surtido efeito, pois não demorou muito tempo até levarem Jesus à execução. Como se fossem gigantescas aves de rapina a viajarem à presa, tão somente aguardavam um momento azado de infligir-lhe o ferimento mortal. Naquele exato momento, porém, faltou-lhes a oportunidade para tanto, porque as multidões ainda davam seu apoio a Jesus. Aquelas autoridades religiosas haviam perdido inteiramente a moral. Temiam os homens, embora não tivessem temor a Deus. Já tinham concordado em assassiná-lo, mas agora deliberavam em como aperfeiçoar seus planos. Adam Clarke diz neste ponto: a intrepidez de Nosso Senhor é digna de admiração e de imitação. Na face mesma de seus mais inveterados inimigos, ele deu nobre testemunho da verdade. Repreendeu as suas iniquidades. Anunciou os julgamentos divinos contra eles. E defronte mesmo dos dentes destruidores, arrostou o perigo e a morte. Novo Testamento interpretado Champion. Por aí dá pra gente ter uma noção bem legal para fechar de que Jesus tinha conhecimento nesse final dessa caminhada dele, né? De tudo que iria acontecer mais à frente, e justamente se essas pessoas que estavam questionando, né, e condenando ele, se elas tivessem parado para escutar de uma forma mais aberta aquilo que aquela pessoa que estava na frente deles falando, eles poderiam ter ainda ali mesmo se arrependido, né? E não terem feito o que fizeram. É isso. Ok, Israel, pessoal, tem mais... É o último, né? Exatamente. Mais algum apontamento? Mais alguma dúvida? A gente vai esclarecer muita coisa também semana que vem, né? Com os textos espíritas, os comentários. Enfim, chegamos às 9h15. E se não ficou claro ainda para esse povo, vai ter a outra parábola também. Parábola do Banquete. Ei, essa do banquete é porque a gente vai estar em quarentena ainda, né? Mas podia ser uma coisa assim, a gente fazer o nosso banquete mesmo. Mas enfim. Com aquele suquinho de uva integral, vou deixar claro. Prece final. Israel, fica à vontade para pedir alguma música. Júlia também, ou quem mais quiser pedir, André. Eu deixei por conta de Andrezinho aí.
Eu tinha pensado semana naquela música Anjos, mas acho que não sei se procede não, mas deixa eu